quero dizer para vocês que desde que eu cheguei de Campinas eu não descansei. Você quer viver os propósitos de Deus para sua vida? Começa a treinar. Eu já vou começar dizendo isso para você. Você que está aí com a barriguinha bem grande, comendo bastante carboidrato, está até magrinha, mas não tem músculo. Está usando o irmão Jairo. Aí você pensa que você está por cima da onda. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te alertar que você precisa ter músculos. A Bíblia fala a respeito disso, sabia? Músculos espirituais. Existem coisas que a gente só consegue através de trabalho, esforço, cansaço, treinamento. Por que eu estou falando isso? Porque desde que a gente, bem antes já de Campinas, e depois de Campinas, vim de ônibus, 14 horas de ônibus, chegamos, aí você pensa assim, e agora vai descansar. Não, minha filha tinha prova, vamos estudar para a prova. Aí, no outro dia, agora na segunda-feira vai descansar. Não, eu tenho uma palestra da Unesc, da universidade, porque eu fui convidada para um projeto para ministrar. Gente, eu não sou boba nem nada, eu vou onde Deus está me chamando. Até eu acho que tem uma pessoa aqui que estava lá, está aqui, não está? Ela disse que vinha. Ela está ali, ó, viu? Ó, veio aqui também, eu sabia. Eu falei assim, eu estou cansada, Senhor, mas a missão que eu estou indo lá é de resgate. Eu sei que tem alguma filha tua aqui que o Senhor quer resgatar. E Deus é maravilhoso. Aí terça-feira você pensa, agora ela vai descansar, aniversário do meu marido. E o irmão é carente e ansioso. Atenção, aquela coisa toda, faz festa, lavar 59 louças e recebe isso, recebe aquilo. E aí você pensa assim, não, então quarta-feira ela vai descansar, o dente quebra. Meu dente lá de trás. Sabe aquelas obturação antiga, aquela escura? Aquela antiga, que você quebra o dente, mas ela não quebra. E foi isso que aconteceu. A dentista falou, Vivi, pois quebrou o teu dente e a obturação está aqui, firme e forte. Que eu fiz na adolescência. Lá fui eu, e resolve. Aí ficou alto. Fiquei com dor no maxilar, porque o dente ficou, vamos voltar lá para tirar mais um pedaço do dente. E descobri, fazendo uma ressonância magnética essa semana, que eu tô com, ai que vergonha, mas faz parte dos 48 anos, tendinite, é isso? Tendinite, né? No quadril, no médio aqui do lado, nos dois. E aí o médico falou assim para mim, sabe o que é isso? Falta de músculo. Porque não adianta só emagrecer, não adianta só comer certo, tem que fazer músculo. Tem que fazer atividade física todo dia. Ele falou, não é fazer atividade física porque você gosta, é porque todo dia é um remédio. Então, eu tomei e agora eu estou devolvendo para vocês. É sério, gente. Não espere a enfermidade bater na porta por falta de você se cuidar. Eu não estou brincando, gente, não é. Olha, em nome de Jesus. E eu vou dizer, para nós não há desculpa. Eu não tenho dinheiro para personal. Gente, a internet, no YouTube, você vê treinos assim, ó, até com pegar saco de arroz. Tem uma irmã aqui da igreja, Rafa, que começou a treinar assim, sabe? Com coisas de casa. Compra aqueles elásticos bem baratinho, começa a fazer os exercícios. Então lá vou eu, em nome de Jesus, para não parar mais, para curar o meu quadril. Porque já pensou se o meu quadril fica doente, se eu preciso de repente, está repreendido. Mas vocês já pararam para imaginar aquilo que eu carrego, né? A missão que Deus me deu. Você tem uma missão. Então se cuide. Eu posso ouvir um amém? E por que eu descobri? Porque lá na tenda em São Paulo, tudo era muito longe. Então, o hotel era no complexo do local. Um local muito lindo, gente. Até quero mandar um abraço aí para todos os irmãos da Estância Árvore da Vida, lá em Sumaré, em São Paulo. Pessoal que dá coordenação, a Mari, né? Todos os outros maravilhosos. Mas tudo era muito longe. E aí, chegava à noite e me dava uma dor muito forte no quadril. Por isso que eu fiz a ressonância e descobri. Então, o médico falou assim, não tem remédio que cure para você tomar. O que tem é atividade física, treinar. Então, às vezes, até posso dizer que a gente como crente é assim. O que eu queria lá na farmácia comprar a minha resolução da minha vida. A gente vem para o culto desse que comprar a nossa resolução. A gente vem para o culto de mulher, vou lá no culto de mulheres, vai ficar tudo resolvido. Deus fala assim, vai treinar. Vai tu orar.
Vai tu jejuar. Porque o que você precisa não é que outra pessoa compre a sua cura, mas que você tome um posicionamento. Oh, meu Deus. Já começou. Disseram que depois que eu escureci o cabelo, eu me transformei na Viviane do Antigo Testamento. Quando eu era loira, eu era um pouquinho melhor. Vamos ver. Eu trouxe uma palavra para hoje. Eu tô cansada? Tô. Eu digo que hoje vai sair meu último suco. Sabe, vocês já tomaram caldo de cana? Bota lá, vai. Uhul, que gostoso, mas vai ser a cana para te ver. Esmaga aquela cana e sai aquela, né? Aí depois o que ele faz? Dá uma dobrada na cana. Quando a cana pensa assim, já dei tudo de mim. Não, querida, tem mais para te dar. Dobra ela e passa. Aí quando ela pensa assim, agora acabou, né? Não, agora tem um limão no meio, dobra de novo e vai. Então hoje é a dobrada com limão. Tá saindo amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Eu quero descansar. Nenhum dente vai quebrar, nenhuma dor, nada vai acontecer. Em nome de Jesus, amém? E eu preciso da oração da igreja. Gente, sabe as mulheres da oração? Tem mulher de oração aqui? Não, mas eu não quero aquelas fraquinhas. Aquelas que só oram pela refeição, aquelas que só ficam assim. Às vezes, gente, às vezes eu tenho vontade de descer daqui e chacoalhar algumas. Igual hoje, eu falei, vamos orar? Vai orar. Eu tô falando da mulher que ora mesmo. Agora eu vou perguntar de novo, tem mulher de oração aqui? Ora pela minha família? Ora por nós? Ultimamente, muitas enfermidades têm abatido contra a minha casa e eu repreendo isso em nome de Jesus. São coisas pequenas, mas que vão tirando a paz. Então eu queria muito que você orasse por nós, que você colocasse debaixo assim do seu joelho e orasse pela nossa família. A gente precisa de oração. Vamos lá. Deus tem me trazido muito temor do que nós temos vivido como igreja. Eu escutando tantas coisas que nós escutamos lá em São Paulo. Porque quando a gente está aqui, a gente está protegido na nossa comunidade. É igual Jesus, né? Em Nazaré. Jesus de Nazaré, ele é filho do Zezinho. Porque quando Jesus começou a fazer milagre, o povo dizia assim, mas esse aí não é aquele filho do Zezinho, carpinteiro? Como é que... A gente conhece ele, conhece a família dele, sabe quem é o pai, quem é a mãe, não tem nada especial nele. E às vezes que a gente começa a estar aqui em Criciúma, a gente começa a pensar isso, as coisas de Deus. A gente acha que é normal encher um culto de 3.500 mulheres numa quinta-feira. A gente acha que é normal ter uma conferência de mulheres aqui em Criciúma com 12.000 mulheres. Eu cheguei à capacidade de dizer, gente, só tem espaço para 10.000. Eu falei isso. Só tem espaço para 10.000. Não é a realidade de muitas pessoas. A gente começa a se acostumar com aquilo que Deus está fazendo. E às vezes, com o costume, a gente não ganha intimidade, a gente ganha uma familiaridade que é perigosa. Eu lembro, quando eu li isso nas escrituras, isso me deu tanto temor. Eu lembro quando os Zoá, eles estavam transportando a arca de volta da presença de Deus para Jerusalém, ao comando de Davi. Né? Davi estava muito feliz de levar a arca da presença de Deus. A Bíblia diz que os bois tropeçaram. E Uzá foi tentar segurar a arca e diz que ele foi fulminado e morreu ali mesmo. Mas por que foi ele que foi lá colocar a mão na arca para ela não cair? Porque antes de a arca ser transportada para Jerusalém, estava na casa dele. Ele se sentia tão familiarizado com aquilo que Deus estava fazendo, que ele falou, eu posso segurar. Ei Deus, você precisa de mim. E eu tenho temor de nós como igreja aqui, como Abba Pai, a gente não entenda o que Deus está fazendo e a gente coloque a mão naquilo que Deus nunca pediu para a gente colocar. Ou a gente se familiarize com o que Deus está fazendo. Nós não estamos brincando, Deus está fazendo algo sério no nosso meio. Ontem eu estava vendo um vídeo que não veio para mim por acaso, eu até salvei ele. É um Instagram aí de Santa Catarina que diz assim, você sabia que Criciúma por muitos anos fez o Brasil funcionar? Aí eu fui ver lá por quê? Por causa das minas de carvão. A maioria das empresas que funcionavam no Brasil na década de 80, início de 90, eram por conta do carvão. Meu avô, que era pastor, era mineiro. Né? Ajudou a construir, talvez muitos dos seus avós, os pais, pessoas trabalharam em minas de carvão. A gente tem histórias sobre isso. E o Senhor disse assim para mim, enquanto eu estava vendo isso, eu posso fazer outra vez. Porque o que está no solo dessa terra é precioso, é escondido.
O que está em Criciúma de valor não está aí sendo visto, é escondido. Então eu creio que Deus vai fazer muito mais. Mas o que fazer então quando a gente frutifica? Eu já falei isso outras vezes. A gente está muito preparada para um momento difícil. Quando eu fui para os Estados Unidos ano passado, foi ano passado eu acho, ou no outro ano que eu passei por aquele furacão Milton. Eu estava em Dallas e aí o pessoal de Dallas falou assim, cancela o teu voo, não vai para a Flórida. É muito ruim quando passa furacão lá. Não só porque é perigoso, mas porque eles têm todo um preparo. Eu falei, não, eu quero viver essa experiência. Mal sabia eu que na hora que eu saio com o voo de Dallas para ir eu fui corajosa, para a Flórida, o furacão mudou de velocidade, ele começou a vir mais rápido, o avião era assim, e eu só dizia, Senhor, eu quero pousar. Quando nós pousamos, deu ainda a diferença de 1 dia e meio para o furacão chegar. Quando o furacão chegou, eu entendi o que eles falavam o tempo inteiro. Porque existe uma preparação muito grande para um furacão. Tem bunkers, eles avisam, tem tudo. E a gente é assim também. A gente se prepara para as nossas tempestades. A gente sabe se preparar. Mas a gente não se prepara quando a nossa videira está cheia. A gente não se prepara quando a gente recebe. Você vai ver nas escrituras que o povo se perdia o tempo todo quando era abençoado. O povo era abençoado, se desviava. O povo não sabia lidar com a bênção. Deixa eu te falar, Deus está separando um povo, está treinando ele. Deus está te preparando para você ter uma grande frutificação. Para você dar muito fruto, para você ser abençoada. Eu sei que essa palavra parece controversa, mas ela não é controversa. Se a sua videira, eu acredito que a sua videira, se ela não está, ela vai ficar cheia de frutos. Você precisa talvez de uma treliça maior para sustentar o que Deus está te dando. Talvez Deus está te avisando assim, filha, o que você trouxe até agora para mim, o que você tem, não vai sustentar o que eu vou fazer. Às vezes a gente fala assim para Deus, Deus, olha só o que o Senhor já fez na minha vida. E Ele vai dizer assim para você, mas eu quero fazer mais. E o que você tem não sustenta aquilo que eu quero te entregar. E eu estou falando de estrutura emocional. Eu estou falando de estrutura espiritual. Eu estou falando de estrutura física. Vocês estão comigo? Por exemplo, às vezes a gente precisa de estrutura emocional para algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos dizer que Deus vai pegar e vai, da sua casa, Deus vai pegar alguém, o seu filho ou seu marido, e o Senhor vai expor ele para o Brasil inteiro. Talvez seu filho vai fazer uma canção, vai explodir no Brasil. Vamos lá conjecturar comigo. Talvez seu marido vai criar algo na empresa dele, ou até na igreja, sei lá, Deus vai fazer alguma coisa na sua casa, ou até mesmo com você. E de repente você se vê com uma frutificação gigantesca. Mas já pensou você frutificar desse jeito, sem estrutura emocional para enfrentar o que vai vir com a exposição? Porque à medida que você é exposto, você também é julgado. E a gente precisa de estrutura para viver aquilo que nós temos. Por exemplo, estrutura espiritual. Às vezes a gente tem uma vida de oração, mas à medida que você vai crescendo com Deus, a sua vida de oração tem que aumentar. A sua entrega tem que aumentar. Lá em casa a gente tem um jargão assim. A Vitória sabe isso desde que ela é pequena, agora a Isabela está aprendendo. E às vezes eu falo, às vezes eles vêm falar, mãe, vamos em tal lugar, vamos fazer tal coisa. E às vezes a gente não pode, gente. Porque a gente vai ser medido de uma maneira diferente. Se você faz, está tudo certo, mas se eu faço, eu vou ser medida diferente. Por mais que eu tente o tempo inteiro pegar a Isabela e tentar proteger ela disso, às vezes não tem como proteger. Aí eu falo, filha, eu sei, mas a gente não pode, ok? E tá tudo bem. A gente não pode. A Vitória no começo, ela ficava questionando por quê, eu falava, tentava na medida da construção emocional tentar falar. Mas às vezes a nossa casa não pode. E aquilo que eu digo, que Paulo falava para Timóteo, Timóteo, eles podem, você não pode.
Será que você está preparada para as renúncias que vêm quando você carrega a frutificação? Porque a gente acha que, eu vou frutificar, eu vou viver o propósito de Deus e tudo vai ser perfeito. Vai ter muita renúncia, muita entrega. Eu não posso mentir para você. Quem está comigo? Vocês ficam comigo, hein? Então o sucesso sem estrutura, ou a frutificação sem estrutura, pode destruir a sua casa e a sua vida. E eu queria falar um pouco sobre isso. João 15, queria que você abrisse em João 15. Isso aqui não é palavra rasa. Isso aqui é palavra profunda. Eu oro para que o Espírito Santo possa ruminar essa palavra para você hoje. Talvez talvez a sua videira, ela está assim, pronta para frutificar. Quem é que já viu aquelas laranjeiras antigas que no fundo do quintal da minha mãe tem? Ela já é bem velhinha, aquela árvore. Ela já deve ter mais de 40 anos, eu acho, bem mais. Bem mais, porque quando eu fui morar lá, meu Deus, é bem mais. E ela tem estações que ela dá muito fruto, que a gente tem que entregar a laranja para todo mundo, a minha mãe oferece. E tem vezes que ela é bem, só algumas, porque ela precisa se recuperar. Mas como que eu sei que aquela árvore vai dar bastante fruto? As flores, né, gente? E aquela flor cheirosa, já viu quando no fundo do quintal, vou fazer você lembrar de algo da sua infância. Final de tarde, verão, temporal, depois que a chuva deixou aquele cheirinho de terra molhada. Passa aquele vento nas laranjeiras, assim, aí traz aquele frescor daquele cheirinho das flores da laranjeira. Então, aquilo aponta que aquela árvore vai dar muito fruto. Talvez o Espírito Santo já está falando para você, filha, você está repleta de flores, mas eu preciso que você se prepare para aquilo que eu vou fazer. Não, o florescer não é uma beleza que você carrega somente, mas é a indicação de muito fruto que você vai dar. E não importa a circunstância que você está vivendo hoje, o Senhor está te convidando, ei, não anda pela circunstância, precisa andar por fé. Porque no ambiente que nós estamos andando com Deus, não dá mais para andar por aquilo que eu acho, por aquilo que eu vejo, andar por fé. E às vezes os lugares que você vai adentrar espiritualmente são lugares que a sua boca profetizou. Às vezes quando você aceita uma porta assim, que fecha, que não foi Deus que fechou, então deixa, né? Não deixa nada. Você vai dizer, se essa porta foi Deus que abriu, eu estou entrando aqui, e entra. Porque a porta que Deus abriu, ela vai estar aberta para você passar. Em João 15:1 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Até aqui. O Senhor Jesus, Ele nos chama como videiras. Eu até fiz a Bíblia. A minha Bíblia é a Bíblia da mulher oliveira. Deixa eu mostrar para vocês. Tem uma oliveira na frente. Tem uma ministração minha que eu falo sobre os 4 tipos de mulher. A mulher videira, a mulher oliveira, a mulher figueira e a mulher espinheiro. Daí Bíblia do espinheiro não tem, gente, de jeito nenhum. É bem capaz mesmo, porque no nosso meio não tem espinheiros em nome de Jesus. É só algo que passou e foi rápido resolvido. Mas a mulher videira, ela é muito alegre. Tem mulheres alegres aqui? Gente, viajar sem elas não dá. Quem são as videiras aqui? É isso, isso mesmo, elas são barulhentas. Não é? Gente, eu quero ser amiga das videiras. Se tem videira, pode pegar meu contato, quero ser tua amiga. A Sara agitou no ônibus. Gente, a videira, ela traz alegria. A videira é tanto que ela representa o fruto da videira, que a uva, ela representa o vinho, que traz alegria. Porque a gente vai ter as mulheres oliveiras, que elas são mais profundas. A raiz da oliveira é profunda. Então, tipo assim, a oliveira é aquela coisa que tu não sabe se ela tá feliz ou ela tá triste. Cara de calango, já viu cara de tartaruga? É tudo a mesma coisa.
Você tá feliz? Não se sabe. Você tá assim, ela é tua amiga, você pensa, ela tá triste, será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Porque a cara dela é de calango. Ela não muda. Uma vez eu dei um presente pra uma amiga minha dessa, cara de calango. Eu achei de verdade que ela não gostou do presente. Porque ela fez a mesma cara de sempre. Daí eu dei o presente toda feliz. Daí eu falei, quero te presentear. E era algo tão especial. E ela... Aí depois passou. Mas, meu Deus, era um presente tão significativo. Então, assim, tu gostou do presente? Gostei. Então avisa pra tua cara, mostra pra mim que tu gostou. Você é chata. Por isso que a oliveira, ela não pode andar com outra oliveira. Se tu vê no ambiente, 3 oliveiras junto, meu Deus. Tem que chegar uma videira para trazer alegria. É porque assim, a oliveira é profunda, ela quer falar de coisa profunda e às vezes ela fica chatinha. Aí chega a videira. Só que o problema da videira é o seguinte. Peraí, calma. Vou falar da figueira. Aí a figueira, que é a mulher figueira, ela é doce. Ai, ela é maravilhosa. Ela não é tão introspectiva quanto a mulher oliveira. Ela também não é tão espaventada quanto a mulher, né, videira. Ela fica no meio. Ela é doce. Ela é querida. Ela é boa quando... ela é legal quando ela tá bem. Ela é legal quando ela não tá bem. Ela não tá legal, ela te fala, ai, hoje eu não tô bem. Tu nem percebeu, porque ela é tão legal. Ela promove cura por onde ela vai. É aquela mulher que traz leveza. Se a videira e a oliveira se encrencaram, é com certeza a figueira que vai trazer paz. Gente, calma. Inclusive, se o fruto da figueira ficar velho, ele fica melhor ainda. Porque quando o figo... já comeu figo envelhecido, ele é mais doce que o figo in natura. Então, a figueira, quando passa o tempo, é melhor. Já viu assim, a figueira me representa muito assim, aquelas senhoras de 70, 80 anos, mulheres de Deus, que não se endureceram com os anos, mas amadureceram. Elas não olham com orgulho para as jovens, no sentido assim, eu sei, você não sabe. Elas estão dispostas a ensinar. Meu Deus, eu preciso também, Senhor, das mulheres figueiras. Elas são maravilhosas. E quando elas são jovens, o fruto é bom. Quando elas envelhecem, o fruto fica melhor ainda. E tem as espinheiro. A espinheira é mandona. A espinheiro gosta de uma confusão. A espinheira é dominadora. Todo mundo tem que fazer o que ela quer, senão todo mundo vai pagar o preço de não fazer o que ela quer. O espinheiro, a mulher espinheira, estraga o final de semana de todo mundo se ninguém ficar debaixo da ordem dela. A mulher espinheira é aquela que a família inteira tem que comer com um aspirador portátil assim na mesa, Vai repreendendo. Essa mulher espinheira, ela é difícil, gente. Mas ela não está aqui em nome de Jesus. Ela já foi repreendido. Só que a mulher videira, eu dei só um parâmetro para você. Esse perfil de mulher está no meu livro Mulheres Enraizadas. Que se você não lê esse livro ainda, você precisa ler esse livro. Ele é antes do Mulheres Improváveis. Na verdade, eu escrevi o Mulheres Improváveis e o Mulheres Enraizadas juntos. Mas ele ainda é um pouco antes do Mulheres Improváveis. E eu fiz um devocional, acho que de 56 dias. Até a Lu está fazendo live. É 56 dias, são 8 semanas. Eu descobri que em 8 semanas existe uma reprogramação do nosso cérebro. A Graça está aqui. Calma, né? Calma com isso. Mas eu descobri que para você criar um novo hábito, 8 semanas. Se você tá ali. Então, esse livro é muito legal para você. E eu falo sobre cura de raízes profundas. E eu falo desses 4 tipos de mulher lá. Se você quiser saber um pouco mais, depois, se você já tem um livro, lê. Se não tem, a lojinha tá ali para depois você comprar. Mas enfim, eu falo, quando eu fiz a Bíblia, a mulher videira, na hora, eu e o design, nós estávamos num Zoom conversando. E eu amei a mulher, a Bíblia Oliveira. A figueira achei linda. Gente, a figueira, na verdade, para mim, é a Bíblia mais linda que tem.
Tem alguém que tem a Bíblia da figueira aqui agora? Traz aqui para mim. Não está aqui? Tem alguma Bíblia figueira aqui? Ó. Para mim, cor, tudo. Ela arrasou essa Bíblia aqui. Pode pegar, Nani. E eu fiz junto com ele. Só que quando chegou na videira, ele fez só um cacho de uva. Aí fez um cacho de uva. Daí eu falei assim, um cacho de uva. Aí na hora, eu falei assim para ele, sabe de uma coisa, Lira? É que a mulher videira, ela não pode ficar sem estrutura. Ô Lira, se nós pegar essa mulher videira e deixar ela um cacho de uva assim, vagando, ela não tem mais domínio ninguém sobre ela. Vamos botar uma treliça nela? Porque a videira, ela, olha só, a figueira para dar fruto, ela mesma se sustenta. Ela tem né, o caule e tudo. Você vai olhar para a oliveira, a mesma coisa. Aqui na porta da igreja, quando você sair, tem 2 oliveiras em 2 vasos ali, tá? Quando ela frutifica, ela tá ali, ela tá sustentada. Mas a videira, ela precisa de uma estrutura. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, eu sou a videira. Ele está falando assim, ó, a igreja é a videira. Só que nós precisamos de uma estrutura para sustentar aquilo que nós carregamos e quem somos. Nós, como a mulher videira, que tem muitas aqui, a gente não pode ficar sem estrutura. Porque a gente se perde. E a gente não só se perde, como perde o fruto. A gente bota a perder aquilo que Deus tem para nós. Eu dei toda essa volta para falar isso, vocês entenderam? Agora vamos lá. Existe algo que Deus está tratando comigo, com você, que é crescimento sem sustentação, é perigoso. Não adianta crescer se você não tem substância. Vamos falar do ambiente empresarial. Outro dia eu estava falando com um empresário, conversando numa mesa, e aí eles são empresários de sucesso, tal, começaram, gente, muito pequeno, estão indo, e a empresa deles está crescendo. Aí nós perguntamos, e aí, quais são os planos? É crescer? Ele disse, não posso crescer. Porque a minha estrutura só comporta o que eu tenho hoje. Para mim crescer, para mim frutificar mais, eu tenho que aumentar a minha treliça. Olhem para essa estrutura que está aqui. Treliça. Cabe mais 1000 e poucos lugares aqui em cima. Nós estamos aumentando a nossa treliça. Porque a videira, quem são? É o organismo vivo da igreja. Então nós estamos nos preparando para receber. Nós nunca tivemos acesso a tanta visibilidade, tantas oportunidades. Mas também nunca vimos tantas pessoas colapsando por crescer. Tem muita gente em colapso porque cresceu. Tem muita gente reclamando do que deveria estar agradecendo. Mas sabe por que está reclamando? Porque não tem estrutura para sustentar o crescimento. Não tem estrutura emocional. Não tem estrutura espiritual. Às vezes, sabe, gente, é tão fácil você se achar. É fácil você se achar. Daqui a pouco você pensa assim, 10 mil em Campinas, agora eu vou levar essa daqui a pouco eu estou perdida. Se eu não entender que é Deus que está sobre a minha vida, sobre a minha casa, e foi tão engraçado que estava lá em Campinas, mas esses dias eu estava numa mesa com 4 pessoas, disputando uma banana, semana. Eu estava numa mesa com 4 pessoas, 4 funcionários de uma empresa, eu estava lá, disputando uma banana, dividindo uma rosca, e tudo cadeira diferente, uma coisa bem simples. Aí na hora o Espírito Santo, um dia tu tá com 10 mil lá não sei aonde, outro dia tu tá 4 numa mesa disputando uma banana. É sobre isso que eu quero falar para você. Para que você não perca, para que você não se perca na frutificação. Porque daqui a pouco, peraí, agora eu não encosto em ninguém. Quero toalhas brancas lá. Já viu gente assim? Que começa a se perder. Que começa a subir para a cabeça. A videira, ela foi feita para crescer, mas ela não foi feita para crescer sozinha. E uma das coisas que eu amo na videira, eu não sei se você já foi numa plantação de videiras, mas o Telmo outro dia levou a gente. Ela é baixinha. Então, às vezes, para você andar, eu que sou alta, né? As altas aí sabem que para andar, às vezes, debaixo de uma videira, a gente tem que dar uma baixadinha, porque tem as uvas ainda. Então, a videira, ela não é alta de altura, né? Ela não é alta, mas ela é grande de expansão. Então, deixa eu te falar uma coisa. A videira, ela é mais videira na extensão dela horizontal.
Isso quer dizer que a videira, quanto maior ela é, mais ela toca as pessoas. Porque quando nós falamos de horizontal, nós falamos de pessoas. Quando nós falamos de vertical, nós falamos de Deus. Então ela é humilde, ela é simples, ela pode ser frutífera, mas ela alcança todos. Ela tem uma extensão, ela, entendeu? Uma expansão. Ela não é alta, ela não vai ser uma estátua de Nabucodonosor, não. Ela é pequenininha, você olha assim, meu Deus, mas é isso aqui mesmo, é isso aqui. Mas sem treliça, sem a estrutura, você sabe o que é a treliça, né? É aquela estrutura de madeira ao redor. Ela se perde. A videira, ela representa a vida, o chamado. E a treliça representa a estrutura que sustenta esse crescimento. Eu gosto muito de Provérbios 24, 3, 4, que diz assim, ó, olha que forte, gente. Ele diz assim, ó, com a sabedoria se constrói a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Mas, olha só, depois fala assim, ó, com conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Olha o que revela isso aqui, estrutura antes de preenchimento. Primeiro você constrói, depois você estabelece, e aí depois você preenche ela. Você não enche a casa primeiro, você constrói a casa primeiro. Casa é estrutura, e o fruto é a expansão. Ou seja, Deus não começa pelo teu fruto, Deus começa pela estrutura. E eu queria falar algumas coisas. Primeiro, nem todo crescimento significa saúde. Às vezes você já viu num corpo o câncer crescer. E um câncer crescendo não significa que o câncer é saudável. E eu já quero repreender agora em nome de Jesus toda célula cancerígena. Onde essa ministração alcançar, aonde essa ministração for a casa que ela entrar, e pode passar anos e anos e anos, vai haver cura e restauração. Em nome de Jesus. Amaldiçoa esse câncer no poder do nome de Jesus, no sangue de Jesus. Mas a gente vê que alguns crescimentos não são saudáveis. Pode ser até inchaço. Mas não significa saúde. Apesar disso, falta de crescimento não é saudável. Entende? Então vamos ser pequenos. Sabe a falsa humildade? Então vou ser pequeno. Não. Falta de crescimento não é saúde. Uma coisa não compila com a outra. Agora, nem tudo que está crescendo é saudável. Sabe, às vezes as pessoas crescem em visibilidade, mas diminuem no caráter, não pode. Se Deus está te levantando, se Deus está fazendo algo com você, seja fiel àquilo que Deus está fazendo. Às vezes cresce influência, mas enfraquece no secreto. Às vezes está tão pública que não tem mais tempo para ficar no secreto com Deus. Gente, isso é um perigo real. Quando os convites começaram a chegar para mim, convites do Brasil e do mundo todo para ministrar, como é que se sustenta uma vida de um ministro que está sempre viajando, não tem tempo para ficar em casa nem para orar? Não se sustenta, gente. Você tem que fazer uma escolha. Não, eu vou viajar menos e vou ficar mais em casa. Eu vou aparecer menos e vou ficar mais no meu secreto. É uma decisão. Lucas 6,49 diz assim, quem ouve e não pratica é como quem constrói sem alicerce. Crescimento sem fundamento é uma construção com prazo de queda. Gente, e olha que a gente consegue enxergar de longe. Quem aqui é mais espertinha e tem visão espiritual, sabe do que eu estou falando. Um dos maiores inimigos de uma pessoa é a empolgação. Se você, às vezes, vê alguém empolgado, é seu amigo, sua amiga, tenta segurar. Calma. Calma. Não é tudo isso, calma. Porque a empolgação, ela é triste para começar projeto, porque a empolgação não vai contigo até o final. Às vezes você empolgado não ouve a voz de Deus. E às vezes a empolgação vai impedir você de ter estrutura para sustentar o que ela está querendo construir. Por isso que Jesus falou naquele versículo, né? Ele disse assim, ó, quem vai construir uma torre, primeiro para, senta e calcula se tu vai ter condições de concluir essa torre. Antes de você fazer qualquer negócio, para, senta, calcula. Antes de iniciar um relacionamento, para, senta, calcula. Faz cálculo. Ah, ele é grosseiro, ele me empurrou no namoro. Sai daí agora. Não, mas ele vai melhorar.
Eu estou orando. Se ele empurrou no namoro, no casamento ele mata. E a gente tem visto aí. E os sinais acontecem, os sinais começam a trazer. Como é que você faz? Senhor, não me deixa ficar enganada. Para, senta e calcula. E sabe por que Jesus manda calcular? Porque quando você calcula, a emoção não vai junto com você. A empolgação, a emoção, ela pula fora. Ei, ela está calculando, vamos embora. Porque eles vão iludindo. Mas quando... Tá, então deixa eu pensar. Deixa eu calcular aqui, deixa eu ver prós, contras. Você tem que calcular. O Senhor te deu uma cabeça, um cérebro pronto para você calcular. Eu devo entrar nisso? Eu devo fazer isso? E eu quero profetizar sobre a sua mente. Lucidez. O inimigo, ele tem arrancado a lucidez de muitas pessoas. Sabe, quando uma pessoa está embriagada com algo, ela não tem lucidez para decidir nada. Ela está embriagada, ela está entorpecida. Em nome de Jesus, que você caia agora desse lugar de embriaguez, agora saia desse lugar e que você entre, sabe, uma visão clara do que Deus tem para a sua vida, naquilo que Deus, para você sentar e calcular. Porque quando você está embriagado, já viu antigamente aqueles homens que eu até hoje, né, que embriaga, deixa que essa rodada aqui eu pago. Não tem nem dinheiro. Mas a embriaguez faz isso, acha que você tem um poder que você não tem. Acha que você é alguém que você não é. Então que haja lucidez hoje para você sentar e calcular. Muitas das dores da sua vida estariam totalmente amenizadas e resolvidas se você só parasse para calcular. Isso aqui não cabe para mim, não combina comigo. Não era para mim ter ido, não era para mim ter feito. Quem está comigo? Deus não se impressiona com crescimento rápido, Ele se compromete com crescimento sólido. Eu já falei isso aqui, que nós recebíamos palavras há 20 e tantos anos atrás do que Deus ia fazer e só hoje nós estamos vivendo algumas palavras. Existe um tempo de preparo. Deus falou, a palavra está aqui, eu vou fazer isso com vocês. Nós vamos se preparar? Vamos emocionalmente, espiritualmente, vamos nos preparar para receber aquilo que eu quero entregar? O Senhor talvez está promovendo situações na sua vida que Ele está te preparando para você ser frutífera. Está construindo uma treliça. E sabe o que a gente pensa? Ai, Senhor, que vergonha. Tem toda essa parte aqui vazia, ó. E o Senhor está dele ali, te ajudando a construir. Senhor, mas parece que isso aqui é em vão, porque não vou usar agora. Parece que isso aqui não combina com o meu... Senhor, está tudo tão encaixado, tão perfeito. Se você está dizendo isso, deixa Deus fazer uma bagunça santa na sua vida. Deixa Ele promover as mudanças que Ele precisa promover. Segundo, a treliça não limita, mas ela sustenta. E aqui eu quero entrar num ponto importante. A treliça não limita, mas ela sustenta. A treliça, ela não impede a videira de crescer. Olha que coisa mais linda. Nenhuma treliça vai impedir a videira de crescer. Ela vai crescer. Ela não traz impedimento. Tanto que se a videira crescer mais, o viticultor vai ter que fazer o quê? Mais terreno e mais treliça. Porque ela não tem impedimento. O único que pode lá dar uma tesourada quem é? O viticultor. E quem é o viticultor? O nosso Pai. Estão comigo? Vocês estão entendendo? A treliça não impede, ela só sustenta. É por isso que Deus chamou eu e você como mãe para a gente ser treliça na vida dos nossos filhos. A gente não impede o crescimento deles, a gente facilita o fluir do crescimento deles. Mas olha comigo, tem coisas que Deus coloca na nossa vida que parecem até ser limitantes, parece, é um limite, mas não é, gente. É disciplina. A treliça, ela traz disciplina para a videira, porque a videira, ela não cresce para onde ela quer, não, tu vai crescer aqui, ó. Aí a videira, mas eu queria crescer lá por baixo. Não, se tu crescer por baixo, vão pisar em ti, vão perder o fruto. Vem aqui. É aqui, ó. Tu vai, isso, vai crescendo e para lá. Ela traz instrução. É correção. É processo. Você já viu um processo dolorido que Deus faz? Se não fez contigo, Ele vai fazer. Te prepara. Ele te bota num bando. Aí você está bem feliz com o teu bando. Essa é a minha turma. Glória a Deus, amigas de Jesus. Eu amo vocês. Ai. Nós vamos fazer várias coisas juntas e tal. De repente as amigas vão e você fica. As amigas vão e você fica.
Aí você fica assim, Senhor, qual é a parte das amigas? Aí você fala assim, agora eu vou te ensinar que você vai precisar respeitar o teu processo, o teu tempo. Aquela videirinha lá tá bem forte, bem crescida, mas você precisa de mais tempo, então fica aqui. Eu quero te fortalecer mais. Deus vai nos ensinar sobre autoridades. Às vezes muitas de nós têm dificuldade com autoridades. Ninguém vai mandar em mim. Já fazia confusão lá com a professora. Esses dias, aniversário, esses dias, eu tenho uma amiga que ela tem 1,50. E a gente é super amiga, a gente tem uma conversa assim, ó. Quando eu boto um salto mesmo de 12, assim, um 10, e ela tá de rasteirinha, e já era. Eu tenho que sentar. Mas ela tava falando pra mim assim, ó. Ela assim, ó, quando eu ando em São Paulo, ela é paulista. Quando eu ando em São Paulo, ninguém se mete comigo. Então eu falei, meu Deus, eu falei pra ela, jura que tu tá falando a verdade pra mim? É sério? O pessoal tem medo de mim. Eu falei, por quê? Porque eu enfrento qualquer um. Não, em São Paulo, porque toda aquela questão, né? Ela falou, eu enfrento. Essa, inclusive, na minha escola, ninguém me tirava pra bobo. Minha mãe nunca precisou me defender, era muito ao contrário. Eu não era aquela que era traumatizada, eu traumatizava. Eu traumatizava. Eu com 6 anos, eu parecia uma não, ela assim, um negocinho assim, ó, mas eu traumatizava as pessoas. Aí ela dizia, eu tive muito problema com a autoridade. Muito problema de sujeição. Sabe? E às vezes a treliça, ela traz isso. Eu quero ir por lá, mas Deus está falando, é por aqui. E Deus vai usar, Deus não vai vir do céu com um anjo assim, e vai dizer, ei, venha por aqui, todos vocês. Ele vai usar um pastor, uma pastora, uma liderança, o seu marido. Que se ele não sair rápido de perto de você, ele perde a vida. Mas ele vai tentar, ele vai dizer, amor, eu acho que não. Compro ou não compro? Eu lembro uma vez que eu fui perguntar pro Telmo isso. Ai, meu Deus. Deu assim, Telmo, é tão bonito. Tu precisa? Detesto essa pergunta. Daí você sabe que você não precisa. Não, precisar eu não preciso. Mas eu não tenho uma dessa. Eu lembro tanto de um dia que eu estava numa loja, acho que a Lani estava comigo nesse dia. Alguém aqui estava comigo. Eu tinha um dinheirinho. Aí eu fui numa loja, eu vi um casaco. Ah, eu vou comprar esse casaco. Peguei o casaco. E eu indo para a fila para pagar o casaco e Deus falando assim comigo, não compre esse casaco. Tu tem outras coisas para pagar, tu tem outras prioridades. Larga esse casaco. Nem tá frio ainda. E eu, ai, tá repreendido. Tirando a minha alegria. Eu querendo frutificar. E a minha alegria indo embora. E eu indo, e eu tremando, e eu na fila. E eu, ai Deus, o que eu faço? Vou compartilhar com alguém para me ajudar, né? Foi pra minha amiga. Ai, não sei se eu levo esse casaco. Ai, ele é bem lindo. Eu disse, pois é, minha cara, né? É. Ai, mas sim, parece que Deus está falando, parece. E Deus está falando comigo. Que não é para me comprar. Ai, amiga, então não compra. Não vai ser bênção para ti. Sabe, eu larguei o casaco lá. Deixei lá. Mas às vezes a gente tem dificuldade de sujeitar a direção de Deus. Não é como eu quero. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é uma mulher que resiste, provavelmente seus frutos estão no chão sendo esmagados. Porque Deus já colocou uma videira, uma treliça para você correr por ela. Ele já te deu um caminho. Você está indo no caminho errado. Vocês estão me olhando tão sério. Às vezes tempo de espera. Deus fala assim para ti, filha, não faz agora, espera. E você está lá. Igual hoje eu vindo para cá. O Telmo, ele dirige muito devagar, gente. Meu coração chega... Às vezes eu me ofereço... Nós vamos para tal cidade. Posso dirigir? Vai descansando, vai respondendo o WhatsApp. Ele dirige igual um senhor de 80 anos. E ele conversa... Para ele é um passeio. Eu só quero chegar. Entendeu? Eu quero chegar e ele quer passear. Daí eu vim para cá hoje. Eu estava atrasada... Aí eu assim, tá. Aí ele assim, amor, vou te levar para a igreja. Eu falei, não.
vamos evitar guerras entre nós dois. Daí eu falei, tá. Tá, então tu me leva, mas promete que vai ser rápido, ele ia ser melhor tu ir com o teu carro. Às vezes a gente tem problema com a espera. Deus fala, espera. Eu conheço uma mulher nesse ponto muito rebelde, gente. Não vou dizer o nome dela porque eu não vou expor. Mas ela é muito rebelde. E eu tento ajudar ela, eu falo, fulana, espera. Deus vai te entregar. Tá bom, eu vou. Não, eu vou esperar. Amém. Deus tocou no meu coração, vou esperar. Quando eu vejo, ela tá fazendo sozinha. Aí eu tenho vontade de grudar ela. E eu falo, tu fez sozinha? Porque, como é que eu vou esperar? Eu falei, porque é só esperar. Porque ela acha que esperar é limitante, não é, é protetivo. É a treliça. Você já pensou se aqui não tivesse esse negócio para o povo sentar? Aí a gente ia dizer assim, vem frutos, e pulará onde? Aqui em cima, por lá. A treliça faz o fruto ficar no lugar certo. Quem rejeita a estrutura, rejeita a sustentação. Eu não congrego mais, igreja não é para mim. Me feri, a pessoa incomoda um monte. É a maior confusenta fofoqueira, Deus que me perdoe. E vem com o papo de não congregar. Porque eu fui muito ferida. Tu feriu também. Aqui tá todo mundo, eu sempre falo que tá todo mundo também procurando ajuda e querendo se acertar. A gente tem que se perdoar, gente. Entendeu? Perdoar. É o ministério do lava-prato. Uma cuspiu no prato, que a outra comeu, a gente vai lá, lava e bota a comer de novo. Olha a cara de vocês torcida. Ainda bem, glória a Deus, eu também. Então tem que perdoar. Não quero mais. Aí teve uma época, deixa eu falar isso pra vocês, está me subindo assim, ó, deixa eu falar. Será que é a perimenopausa? Teve uma época que um cara chegou assim, vamos, pregando, vamos fazer algo diferente. Ele estava dizendo que a igreja era religiosa e tinha que tirar as cadeiras para sair a religiosidade. E eu estava nesse culto. E eu sentada lá, olhando a situação. Eu assim, tá, tiraram as cadeiras. Aí o povo começou a sentar no chão, como aquilo ali fosse. Agora a igreja vai ser assim, sem religião. Aí eu falei assim, Senhor, mas desde que mundo é mundo, desde que, inclusive, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, Deus estabeleceu uma mesa, um lugar para a arca. Ter estrutura não é errado. Quando a gente casa, o que a gente quer? Uma casa. O lar é onde a gente leva para onde a gente quiser, mas a casa... Então a gente tem que ter o que na casa? Uma mesa. A gente tem que ter o que na casa? Cama, banheiro, o básico. Agora eu vou chegar. Não! Essa casa está muito religiosa, essa família aí, vamos tirar a cama, vamos tirar... Vai fazer o quê? Vai bagunçar. O problema não é a estrutura. A estrutura não é limitante. O problema é a nossa rebeldia do nosso coração. É quando a gente não quer se sujeitar, se submeter a Deus. O fruto, ele exige uma estrutura. É igual bebezinho. Como é que é quando veio o teu... Quem é que é mãe de mais de um filho? 2 para cima. Deixa eu fazer uma... Quem é que tem 2 filhos? Agora 3. Começa a diminuir as mãos. 4. Uau. 5. Foi, gente. Alguém? Vai ser a vitória, diz ela. 5, tem uma lá atrás. 6. Acho que agora foi, né? Mas você lembra? Olha comigo, você lembra como é que foi o primeiro filho? Você lembra que você caiu no conto de comprar aquela almofada de amamentação? Você caiu no conto daquele negócio de esterilizar. Não é? Você foi caindo em vários contos. Que você se imaginava na janela do quarto, com aquela cortina que você encomendou, com o bebê no colo. Mas o que aconteceu foi o quê, gente? Peito rachado, gritaçada.
Desespero na madrugada. Eu contei pra Vitória depois que ela ficou adulta pra não traumatizar, mas quando eu ganhei a Vitória, na primeira vez que ela chorou de madrugada, meu peito todo rachado, o leite se misturava com sangue, eu tava desesperada, ela ia mamar, eu ia sofrer. Eu botava uma toalha na minha boca pra não gritar de dor. Eu sentei assim, eu falei, o que eu fiz da minha vida? Isso ninguém te conta. Aí não é nem isso. Você comprou o álbum da primeira gravidez. Você botou ali o primeiro corte de cabelo, você fez anotações. Eu te pergunto se o segundo filho já tem esse álbum. Esses dias, a Vitória toda emotiva. Mãe, olha o meu álbum do primeiro. Eu falei, não fala. Porque a Isabela, e cadê o meu? Coitada. A Vitória, tudo registro. Ô, Cibela, não é que tu não tem. Tu até tem, tá aqui, ó, eu mostrei todo em branco. Não dava mais tempo. 2 filhas, entendeu? Escola de uma, a outra, né, gente? Então, o fruto exige uma estrutura. É carrinho de bebê, é o negócio. Não é seu filho, gente. Se você não dá muito leite, você tem que ir lá comprar aquela lata de leite bem cara. É a estrutura da fralda, porque vai fazer sujeira. Estrutura no casamento para suportar. Não é? Que não dá mais para namorar como antes. Quem já passou por isso? Você está lá bem feliz, abre a porta. Oi, mãe! Você faz igual a Chiquinha. Acabou com o negócio. Eu lembro que eu dormindo exausta. A Vitória vinha à noite na minha cama. Mãe. Eu acordava, Jesus, teu sangue tem poder. Tem que ter estrutura pro fruto, gente. Não é fácil. Eu quero frutificar. Teve uma aqui na igreja. Me dá filho, senão morrerei. Ela perturbava meu mundo. E dizia, porque a pastora examinou negativo de novo. E eu pensei, Deus, amém. Tá, não, vai vir. Deus vai te abençoar. Quando Deus abençoou, ela estava lá, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei, amiga, decide. Porque filho é bênção, mas tem que ter estrutura. Se tu não tem estrutura, o fruto se perde. Ai, Jesus, parece um stand-up. E o peso do fruto, ele vai revelar a força da estrutura. E tem gente pedindo mais, Deus, mais. E Deus falou, se eu te der mais, eu te mato. Deixa eu te fortalecer primeiro, senão tu vai morrer, tu não vai aguentar. Aí tem as corajosas, vem dando no meu peito que eu mato. Eu sei que tu não dá conta. A Bíblia fala em Mateus 7:25, a casa não caiu porque ela estava firmada na rocha. Não é sobre ter fruto, é sobre suportar o peso do fruto. Tem poder, é isso aí. Quando não há estrutura, a videira cresce no chão. E o que nasceu para frutificar em altura começa a viver na poeira. Aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para produzir alegria, começa a se perder. A Bíblia até fala da uva brava. Ela não tem treliça, ela não obedece ninguém, ela não quer saber andar. Gente, não tem problema nenhum. Se Deus te deu uma treliça, uma igreja para você congregar, congregue. Seja presente na sua treliça. Se você é aqui dessa casa, saiba que nós celebramos você. Seja presente nessa treliça. Para de ficar 007. Na hora da oração vai embora, não cumprimenta ninguém, não vê ninguém, não ajuda, não pega uma vassoura para varrer um negócio. Não ajuda. Ajuda, serve. Quando a gente serve, a gente consegue fazer parte. Ontem eu cheguei aqui, o Telmo estava lá nos Atalaias, gente. Às vezes você vai me ver lá no Kids, no check-in. Eu sou metida do check-in. Quando eu vejo a fila muito grande, eu vou lá, fico lá. Eu tô aqui, ó.
o que for para secar um chão, eu estou secando, não é isso que traz para mim, não me diminui, nem me levanta o que eu faço. Escuta, eu só quero frutificar onde Deus quer que eu frutifique. No contato do chão, tem contaminação, perda de força, desordem, fruto comprometido, é mirrado, é pequenininho. Mas a Bíblia fala em Salmos 1,3 que é como árvore plantada junto a ribeiros, existe um lugar certo para você crescer. Ai, Jesus. Então Deus trabalha primeiro na nossa estrutura, para depois na nossa expansão. Deus quer te dar um corpo saudável. Quem aqui quer se comprometer com isso? Eu quero profetizar que a gente vai ser centenárias. Quem recebe? Gente, eu quero. Eu quero ver os filhos dos meus filhos. Eu quero inclusive ser bisavó. A minha avó, por nada, daqui a pouco vai ser tataravó. Tem 94 anos e se a Vitória tiver um bebê, ela vai ser tataravó. E eu quero isso, sabe? Ter longevidade de dias com Cristo, isso é bíblico. A Bíblia não manda aí, peça para morrer rápido. Não. É ser longevo, ter dias felizes, dias abençoados. Mas como que a gente vai ter isso? Quando a gente se submete a Cristo, quando a gente é obediente. Então deixa Ele construir essa estrutura, cuida do seu corpo. Como é que está a tua treliça corpo? Está meio assim, precisando de ajustes? De ajustes? Faça ajustes. Se comprometa com a sua saúde. Vai ser bom para os seus filhos. Vai ser bom para a sua família. Para o seu marido, ele vai ficar super feliz. Uma mulher que se cuida, escuta, uma mulher que se cuida, que se arruma, que é bonita, ela não fica falando mal dos outros. Porque para se cuidar, para se arrumar, é bastante trabalho, gente. Entendeu? Comer certo, produzir o alimento, para academia, é bastante, não dá tempo para falar mal dos outros, não. Então você é mais resolvida. A sua autoestima fica maior. Você já não é um problema. Você não precisa atacar a luz do outro para você brilhar um pouquinho. Você tem a sua. E você é resolvida com a sua vida. Eu quero te abençoar para que você seja essa mulher. Que as pessoas olhem, nossa, como ela floresceu, como ela está bonita, como ela está saudável. Te abençoo com saúde. Que nasça aqui, ó, corredoras, mulheres que caminham, atletas. Os amém estão meio assim. Atletas, em nome de Jesus, eu te abençoo com recurso para isso. Sabe? Para que você cuide do seu corpo. Aí vai sair daqui e vai comer um x-salada. Ai, pastor, deixa passar a Páscoa. Então permanecer, escuta, exige estrutura. Tem estrutura, mulher. Lembra que antigamente as mulheres mais velhas falavam assim, fulana não tem estrutura para passar por isso. Você lembra que era um termo? O Senhor hoje, Ele quer construir a tua estrutura. Ele está perguntando assim para você, posso te dar uma treliça? Você vai me obedecer? Quando eu te corrigir, quando eu quero te dar uma treliça, filha, para que o meu propósito corra sobre ela. Essa treliça não te limita, ela facilita o propósito de Deus. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Tem um bebezinho chorando, que dó. Essa mãe corajosa que veio para o culto, mesmo com o bebezinho, que Deus abençoe ela, em nome de Jesus. E ele tá, gente, dando a vida no choro dele. Tá dando a vida. Várias crianças, inclusive. Mas eu queria orar com você. Eu queria que você pedisse para o Senhor, Senhor, talvez eu tenha sido rebelde. Eu não tenho me submetido à treliça que o Senhor colocou. Talvez a treliça do seu casamento, da sua comunidade de fé que você congrega. A treliça dos seus relacionamentos, seu corpo. Talvez você não tenha cuidado do seu corpo como deveria.
Você não tem cuidado do propósito do Senhor. As suas emoções estão todas assim, ó, bagunçadas. O Senhor está falando, deixa eu construir uma treliça. Assim como essa treliça aqui tão bonita está sendo construída, esse lugar aqui. Para mais 1000 pessoas apontam para o que Deus está fazendo dentro de cada uma de nós. O Senhor quer que você frutifique, mas Ele quer te dar estrutura para você sustentar o crescimento. Tem meninas solteiras aqui que vão casar, tá? Você vai casar. O inimigo, ele é tão sujo que ele não muda o discurso dele. Ele fala assim, não vai casar, tá? Ninguém vai te querer. Não vai ter filho aí, não vai conseguir. Mentira! Você vai ter uma penca de filho, te abençoo. Para que você tenha filhos e filhas em nome de Jesus. Para que você case abençoada. Entendeu? Tá amarrado, tá repreendido, Satanás. Sai daqui. Mas você precisa se preparar para isso. Será que aquilo que você tem pedido para Deus, você tem dado um sinal, Deus me prepara? Posso ouvir um amém sobre isso? Eu quero orar com você. Se você percebe que essa palavra foi para você e Deus quer mexer nessa tua treliça, vem aqui que eu quero orar contigo. Vem aqui. Vem. Não tenha medo nem vergonha. Vem. O Senhor quer te dar uma treliça nova. Ele já tem dito para você que você vai crescer. Mas Ele fala, como é que você vai crescer se a treliça não suporta o crescimento? A treliça tem que suportar. Porque níveis maiores, guerras maiores. Mas não tenha medo. Porque o Senhor é aquele que está conosco. Isso, deixa Ele aumentar a tua estrutura. Hoje o Senhor está aumentando treliças aqui. Para aquelas que disserem sim, o Senhor está dando uma expansão para você. Mas primeiro é a expansão de estrutura dentro de você. É igual a palavra que diz, alarga o espaço da tua tenda, porque você vai transbordar. Mas primeiro, alarga. Primeiro, obedece. Isso, tem espaço mais aqui, ó. Quem está aqui na frente, dá um passo para frente aqui para caber mais pessoas. Isso. Há um tempo novo se abrindo aqui nesse lugar. Comece a falar com Deus, falando assim, Deus, me perdoa se eu fui rebelde, se eu quis crescer no chão sozinha, se eu quis fazer do meu jeito, Senhor. Quantas vezes eu não sei esperar o tempo. Quantas vezes eu acho que a tua sugestão, Senhor, a tua treliça é limitação. Eu tenho dificuldade de obedecer, de me submeter. Pai, eu peço que o Senhor me dê estrutura para crescer, porque eu não quero que o crescimento me mate. Eu não quero ficar depois esgotada, cansada, sem força para continuar o propósito. Muitas mulheres estão aqui cansadas, sobrecarregadas. Porque você está crescendo, mas não tem estrutura para crescer. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te Você pode dizer isso para Deus. Deus, eu, antes de crescer, antes de viver o teu propósito, me prepara para isso. Porque às vezes nós acabamos por reclamar daquilo que deveríamos estar agradecendo, e no meio da frutificação nos perdendo. Dá um sinal para o céu, fala assim, Senhor, pode investir na minha treliça, pode investir na minha estrutura, eu vou obedecer. Pode investir em treinamento, Senhor, me treina, me mostra. Algumas mulheres aqui já estão sendo treinadas por Deus. Você só não sabia que isso era um treinamento. Isso, o Espírito Santo. Eu
oro para que a presença de Deus venha sobre você nessa noite. E que essa palavra, ela dê tanto fruto na sua vida. Tanto fruto, tanto fruto, tanto fruto. Eu te abençoo, frutifique, frutifique, frutifique. Frutos, frutos, mais, mais, mais. Cresça, cresça. Eu quero profetizar que os seus frutos vão permanecer. Tem pessoas aqui que tem a sensação de... Parece que você está sempre andando em círculos. Parece que as coisas não se fundamentam na sua vida. E eu quero declarar que isso vai acabar. Porque você vai se sujeitar a um crescimento que obedece a uma estrutura que vem de Deus. As suas orações vão mudar. Por exemplo, eu nunca falei assim, ó: ah, Senhor, eu nunca pedi isso. Me dá uma conferência grande, com muitas pessoas, que venha muita gente. Eu nunca orei por isso. Eu sempre orei assim: Senhor, eu quero a tua presença. Porque eu sempre achei que eu não tinha estrutura suficiente para o crescimento. Eu sempre tive temor do crescimento. O crescimento nunca foi para mim uma tentação, porque eu sei da responsabilidade que é crescer. Mas quando o Senhor trouxe, Ele deu junto uma boa treliça para mim. E eu quero profetizar que na sua vida vai ser assim também. Quando você se vê, você já não é mais pequenininha, você já vai ser grande. E você não vai se perder, porque a treliça vai acompanhar aquilo que Deus entregar na sua mão. Eu queria que você estendesse as mãos sobre a sua família agora, sobre lá o seu lar. Lembra onde é que é a sua casa? Vê se você consegue achar. Isso. Eu quero que você abençoasse agora a sua família, que é a sua treliça lá na sua casa. Isso, abençoa. Senhor, faz a minha treliça crescer e se fortalecer, Deus, para que a minha família frutifique, para que a minha vida frutifique, Pai. Dê frutos lá na minha casa, Senhor. Ah, Deus, talvez a minha treliça está um pouco bagunçada, precisa ser organizada. Meu casamento, ah, Deus, o meu trabalho, meu corpo físico está cansado. Em nome de Jesus eu te abençoo para que esses dias agora sejam dias de descanso, de organização, de você dizer: Senhor, pode mexer na minha estrutura, eu vou te obedecer. Nós abençoamos agora as mulheres que estão aqui, para que elas vão em casa, vão para casa em paz. Que a casa não seja um campo de guerra. Eu declaro aqui, se existe alguma contenda na família, agora em nome de Jesus, pedimos, Pai, que o Senhor traz cura agora nos relacionamentos. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada mulher que está aqui, no poder do nome santo de Jesus. Amém. Até a próxima quinta de mulheres. Abraça essa pessoa que está do seu ladinho.